estou com a Adriana do Grimaldi, ela que é atual vice-prefeita do mandato do prefeito Luciano e também resolveu lançar a sua pré-candidatura, só que dessa vez a prefeita de Barro Alto. Adriana, é um prazer receber a senhora aqui no nosso estúdio ao vivo na Vale TV para a gente bater um papo em relação à política de Barro Alto. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui na Vale TV, participando desse bate-papo com você, JP. É bom lembrar que nós estamos no distanciamento, eu estou sem máscara, a Adriana está com máscara, ela preferiu assim, nós estamos a mais de 2 metros de distância. E para conversar, Adriana, qual o motivo que a senhora lança a sua pré-candidatura a prefeita da cidade de Barro Alto? Bom, Barro Alto é um município rico, mas ainda precisa de muitos projetos para desenvolver. Nós temos uma mineradora, como todos sabem, a Anglo América é estabelecida no nosso município, mas ainda precisa de muitos projetos para ser feito na nossa comunidade para desenvolver o nosso município. E hoje eu sinto que tenho a capacidade de ser uma gestora que vai trazer os benefícios para Barro Alto, que vamos desenvolver Barro Alto. Barro Alto precisa hoje de um polo agroindustrial. Barro Alto precisa gerar mais rendas que não seja só pela Anglo e pela prefeitura. Então esse é um projeto que precisa revolucionar o município. A gente precisa também dar oportunidade, para os nossos filhos, para que os nossos filhos não saiam de Barro Alto para trabalhar, muitas das vezes aqui em Goianésia, na cidade vizinha. Por quê? Porque aqui tem mais oportunidade do que o nosso município. Então são por esses e vários outros motivos que eu estou como pré-candidata a prefeita de Barro Alto, Cedi já 2 vezes, abri mão 2 vezes de ser prefeita de Barro Alto, ser candidata a prefeita, mas agora acho que chegou a minha hora, Acho que agora eu preciso dessa oportunidade, eu preciso que o povo me dê essa oportunidade de poder trabalhar para a comunidade. A senhora foi vice do Geraldo, é atual vice do Luciano. A senhora saiu agora de uma candidatura a deputada estadual, inclusive foi bem votada lá no município de Barro Alto. E eu quero saber como que a senhora vai defender essa candidatura da senhora. A senhora é esposa do Grimaldi, que foi ex-prefeito, só tem um grupo já formado há muito tempo. E outra coisa, a senhora acredita que se a oposição sair rachada, por exemplo, a senhora saindo como pré-candidato, o Geraldo pré-candidato e o Álvaro, vocês não estariam entregando de bandeja para o atual prefeito Luciano? Sim, é uma matemática que é fácil de ser calculada, Se você tem uma situação onde tem um grupo consistente de gestão, que a máquina pública tem um peso que a gente não pode subestimar, apesar dos desgastes que a gente está visível. Se a oposição não fizer composição, não fizer união, com certeza o que você falou é real. A oportunidade acaba sendo de quem está na administração, sim. Mas, como já fiz composição 2 vezes, estou aberta à composição também dessa vez. Qual que é o relacionamento hoje com a senhora do Geraldo? A senhora ela rompeu no primeiro dia do mandato do Geraldo. Tem um bom relacionamento hoje? Sim, não. A gente nunca sentou para conversar desde aquela época. A comunidade toda sabe disso, Não é segredo para a comunidade. Mas hoje eu quero ter essa oportunidade de ser a candidata a prefeita de Barro Alto da oposição. Agora, o Álvaro, pode haver uma negociação? A senhora abre mão às vezes de serviço do Álvaro ou ele abre mão às vezes do serviço da senhora? Não, essa decisão ela ainda não foi, A gente já conversamos. Com o Álvaro só tem um bom relacionamento. Com o Álvaro a gente já tem relacionamento, de conversar, de cumprimentar, de respeitar a posição política um do outro. E não é difícil sentar numa mesa e conversar, Não sabemos ainda, porque com essa mudança da eleição para o dia 15 de novembro, os acordos políticos, ele teve um tempo a mais, Acredito que nas decisões já de quem é o candidato, quem é o vice, como vai ser a composição da chapa, ela vai ser 1 semana antes da convenção, E a convenção agora, como passou para setembro, tem um pouco mais de tempo, Então, antes disso, eu não acredito que pode haver uma decisão já concreta.
Claro que os eleitores ficam ansiosos e até nós que somos candidatos também ficamos ansiosos, né? Mas é uma decisão que é necessária fazer, é uma composição, uma parceria, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Mas acredito que só lá para setembro. Setembro bate o martelo. Com certeza. Agora, a senhora falou que o Geraldo só tem um distanciamento político, com o Luciano também a mesma coisa. A senhora rompeu com os dois, a senhora é vice-prefeita e a senhora foi vice-prefeita do Geraldo. Essa situação não traz um pouco de desgaste para a senhora, ou a senhora acredita que a senhora vai tirar proveito em relação a esse aspecto? Já que a senhora foi vice, a senhora ajudou o Geraldo a ganhar a eleição. Se não fosse o apoio da senhora naquela ocasião, dificilmente o Geraldo ganharia. E a senhora ajudou o Luciano a ganhar a eleição, mas tem esse ponto negativo que teve esse rompimento com os dois. Esse desgaste, a senhora, que ele vai ser benéfico para a senhora ou vai ser um ponto negativo? Benéfico, com certeza não é. Isso, pelo contrário, isso faz mal muito. É um compromisso que é feito em prol da comunidade. Então, se o compromisso não é honrado, não é eu que perco, é a comunidade que perde. Certo. Né? E com certeza não tem aproveito nenhum nisso. Isso, pelo contrário, isso gera desgaste, sim. Para os dois lados ou mais para a senhora? Para os dois lados. Certo. Você pode ter certeza que para os dois lados gera desgaste. E isso faz com que um exemplo muito grande para que não ocorra parcerias, né, para prejudicar nenhum grupo, nenhum partido, nem a comunidade, principalmente a comunidade, né? Então, porque o Geraldo foi eleito com o apoio da senhora. O Luciano foi eleito com o apoio da senhora. E muitas vezes fala assim, se não pegar o apoio da Adriana para vice, não pegar o grupo da Adriana, a gente perde a eleição aqui em Barro Alto. E sempre teve essa negociação. E a senhora saindo como cabeça de chave agora, cabe a senhora trabalhar, buscar o espaço que já tem, mas também buscar, igual a senhora disse, tem que ter uma composição, senão a eleição dificilmente sai da mão do Luciano, porque a oposição rachando, 3 candidatos, dificilmente, eu acho que quem está no poder como o Luciano está, poderá perder essa eleição, como a senhora admitiu. E como a senhora está trabalhando para buscar esses apoios lá em Barro Alto, Adriano? Quais são os projetos? O que a senhora tem para a comunidade de Barro Alto? Bom, independente de estar ou não em parceria com quem é o prefeito, eu nunca deixei de trabalhar, né? A gente está sempre trabalhando, buscando recursos do governo federal para o município através de emendas, né? Do governo do estado através de emendas. Então, nós temos um deputado que é muito atuante, que nunca nos abandona em Barro Alto, que é o deputado José Nelto, que está sempre trazendo benefício para Barro Alto, né? E agora trouxe R$200 mil para combater o Covid, né? Hoje eu estou no Democratas, que é o partido do governador. Você conta com o apoio dele? Sim, sem dúvida, né? Ele teve recentemente lá, como foi esse relacionamento? Ele esteve, né, em Souzalândia entregando umas casas populares e de público ele fez um agradecimento à minha pessoa, que eu fiquei muito lisonjeada pela atitude dele. Reconhecer que eu fiz parte do lançamento da campanha dele para governador. Então, assim, nós temos toda uma estrutura de apoio estadual, de apoio municipal, que faz a diferença numa campanha, né? Mas é isso que eu falei para você, e você realmente tem razão. Precisamos de compor como foi feito há 8 anos atrás, como foi feito há 4 anos atrás, e agora não é diferente. Também a senhora aceitaria o Geraldo de vice na chapa da senhora? Sim, por que não? A senhora aceitaria o alvo de vice? Sim, com na certeza. Chapa da senhora? Já que a senhora já cansou, como se diz, de ser Sim, vice, com e agora certeza. cabeça de chapa, a senhora teria disponibilidade de chegar e conversar com o Geraldo politicamente, por exemplo? Sim, por que não? Com certeza, sem dúvida, tá? Então, assim, quando você pensa em prol da comunidade, você tem que esquecer todos os obstáculos, certo. né? E sentar numa mesa e conversar como gente grande, como dizem, né? E resolver todos os obstáculos e ver que a comunidade é que precisa de melhorias. Tá certo, a gente teve esse papo legal. Quais são as principais propostas da senhora como pré-candidata para Barro Alto? Como pré-candidata para Barro Alto, são 4 pontos que a gente não pode deixar de estar sempre falando. Um eu até já expus aqui, que é melhorar a oportunidade de emprego, é melhorar a possibilidade da comunidade permanecer em Barro Alto, né? Os nossos filhos não podem sair de Barro Alto.
Lá tem que capacitar, lá tem que ter oportunidade de trabalho. Outra coisa que eu gosto muito é a área da saúde. Nós somos um município que tem um privilégio de ter um hospital, mas precisamos que a equipe que esteja lá tenha oportunidade de capacitar, ter oportunidade de estar sempre crescendo e atualizando, né, seus trabalhos. E para isso nós precisamos muito de uma UTI em Barro Alto, muito de uma unidade de terapia intensiva, porque sempre a gente precisa de estar levando os nossos pacientes para outro município. Outro ponto que a gente não pode deixar de esquecer é a educação. Barro Alto precisa muito de uma escola revolucionária, de uma escola de período integral, para que os nossos alunos e os nossos pais fiquem tranquilos com o futuro dos seus filhos. E para finalizar, que eu gosto muito sempre de estar falando, é da composição de família, né? Nós precisamos que, desde a criança ao jovem, ao adulto e ao idoso, precisa ter oportunidade de estar em Barro Alto ocupados. Precisa de ter ocupação, precisa de ter oportunidade de trabalho. É a vez da Adriana do Grimaldi como pré-candidata. Quais são os pontos falhos hoje da atual administração do Luciano? E se eu quiser também apontar os pontos positivos, fica à vontade. Bom, eu não quero tocar nesse assunto porque eu sou muito crítica em relação à gestão atual. A gestão atual, ela gasta muito e se faz pouco, né? E isso é notório na cidade inteira. É uma administração assistencialista, sem dúvida, a gente não pode esquecer que é a gestão assistencialista, mas o que nós precisamos hoje não é agora, e sim o nosso futuro estar consistente. É uma administração que precisa estar consistente, não uma administração de ontem ou de um momento atual. E a administração que a gente vê lá hoje é uma administração que está totalmente fracassada, não tem progresso. É uma administração que, desde a limpeza de quando você chega na cidade, até um órgão público que você vai, não tem nenhuma revolução. Não tem nenhuma criação, não tem nenhum projeto novo. Se passaram os 4 anos e não tem uma obra construída pelo dinheiro do município. Então isso não pode acontecer. Tá certo. Obrigado, Adriana do Grimaldi. Suas considerações finais aqui no programa Vale TV News à disposição. A gente vai estar entrevistando também os outros pré-candidatos, o Álvaro, o Luciano, também o Geraldo, de forma democrática, para trazer as melhores propostas. Como a Adriana trouxe e apontou os pontos positivos que ela pretende trabalhar, apontou as falhas do atual prefeito Luciano na visão dela, a gente deixa o espaço para a senhora e também para os outros pré-candidatos para vir aqui e debater com a gente, e falar com a gente aqui no programa Vale TV News. Obrigado, viu, Adriana? Eu que agradeço pela oportunidade, Jota Silva, de estar aqui no Vale TV News, né, dando essa entrevista e também falando um pouquinho de política da nossa realidade, da nossa comunidade de Barro Alto. Nós conversamos com Adriana do Grimaldi, atual vice-prefeita da cidade de Barro Alto e pré-candidata a prefeito do município.